Vamos para o quadro Saúde Agora. Oferecimento Unimed Piracicaba. Presta atenção, alô mamães, presta atenção nesse projeto muito importante da Unimed. Medicina preventiva da Unimed. Hoje nós viemos até aqui conversar um pouquinho com a profissional da nutrição, a Natália, nutricionista aqui da Unimed. E o assunto hoje é importantíssimo. Você sabe qual é o momento de introduzir a alimentação para os seus filhos? Com 6 meses, 4 meses? Essa dúvida sempre fica, né? E é algo que tem que envolver toda a família. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto e você vai acompanhar a partir de agora. E nós estamos então aqui com a Natália que é nutricionista, e a gente vai falar um pouquinho desse projeto, né? Um projeto muito interessante, né? Trazendo as mães para essa vivência. Bom, Natália, a Unimed está sempre na busca, né? Justamente desse trabalho multidisciplinar, você como nutricionista, junto com o pediatra. Eu queria que primeiro você falasse sobre isso, que é uma filosofia da Unimed, né? O trabalho sendo feito aí com os profissionais, justamente para atender, né, o cliente Unimed. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente, então o projeto surgiu, né, a partir do projeto Aconchego, que já existe aqui na medicina preventiva da Unimed, que atende as mães, porém no âmbito da amamentação, tirando muitas dúvidas, trazendo uma segurança para a mãe, ao processo de amamentar, processo de fissuras, né? Então tem todo um processo dentro do âmbito da amamentação. Só que quando esse bebê vai completando lá os seus 6 meses, vem o processo de introdução alimentar, e junto com o processo de amadurecimento desse bebê, nós precisamos realmente dar o suporte. Se a mãe está amamentando ou se tem fórmulas, né? E aí surgiu a necessidade de conseguir falar a mesma linguagem, a enfermeira junto da nutricionista, porque muitas vezes esse bebê, essa mãe marcava com a enfermeira para fazer a introdução alimentar ou com a nutricionista, né? Nós sabemos que tem todas as recomendações, nós seguimos toda a recomendação nutricional do Ministério da Saúde, então ainda nós temos esse respaldo. Então a gente fez uma capacitação, né, da equipe multidisciplinar, como já dita, entre enfermagem, técnico de enfermagem e a equipe de nutrição, para nós podermos passar toda essa informação para as mães, de como fazer a introdução alimentar, de quando fazer, o porquê, né, tem o momento certo de iniciar essa introdução alimentar, realmente para ser um momento aí de bons hábitos alimentares introduzidos na vida dessa criança, né, porque nós sabemos que hoje em dia tem crescido realmente essa busca pela alimentação saudável. Então, como nós estamos conversando, a alimentação do bebê muitas vezes vai transformar a alimentação da família. Então, nós vemos buscando aí a melhorar a qualidade de vida, não só do bebê que vai começar a se alimentar, exatamente, mas de toda a família que vai estar inserida nesse momento. Olha, Natália, algo muito importante que você já tocou aqui, eu acho que a iniciativa da Unimed é de suma importância, que assim, não só as mães em primeira viagem, né, mas às vezes você tem um hábito e o seu hábito acaba passando para a criança, você não pensa em mudar o seu hábito. E tá aí um ponto estratégico, realmente, que você tem que mudar o hábito, porque a criança tem que ser muito bem alimentada. E você estava falando uma outra coisa aqui, conversando um pouquinho com a Natália, que é muito importante, que hoje, né, a questão da internet, as mães acabam indo não só ouvir aí a enfermeira, que segue o padrão do Ministério da Saúde, mas se esquece da profissional que está aqui presente, que é a nutricionista, que essa é ideal, que estudou, que sabe como fazer isso, e vai procurar na internet. E aí é um risco também, né? Porque para cada criança você tem uma determinada alimentação que de repente até não pode, tem até que restringir. Fala um pouquinho disso, desse perigo também das mães correr na internet ali, ou de repente, né? É o segundo filho, o terceiro filho, e aí vai usar da mesma, né? A mesma regrinha que usou o primeiro filho, e não pode ser assim. Vamos falar um pouquinho sobre isso também para alertar as mães de casa. Com certeza, nós pedimos realmente essa atenção muito importante nesse processo da alimentação, primeiramente, porque nós sabemos que
alimentação, nutrição, ela é muito dinâmica, então muitos estudos diariamente são lançados, tem muitos pesquisadores realmente embasados nesse âmbito para trazer coisas novas para a gente. Então a introdução alimentar que hoje é recomendada não é a mesma que é recomendada 5, 10 anos atrás. Então realmente a gente precisa atender essas necessidades. Quem está no âmbito dos estudos, não é à toa que eles vão estudar. A gente está mais na prática, na vivência de realmente repassar com esse embasamento científico. E também atender essas necessidades particulares, o manejo do alimento, o manejo da preparação alimentar. Porque a gente sabe que a internet está tudo muito técnico. E nós sabemos que na introdução alimentar, principalmente, assim como em outras fases da vida, tem todas as particularidades e individualidades, seja do bebê, seja da criança. Então nós, como profissionais da área da saúde, nós não somos só capacitadores técnicos. Nós temos esse engajamento de ter também todo esse vínculo com a mãe, esse vínculo com o bebê, com a criança que vem até nos procurar, realmente para a gente entender, às vezes, o momento de dificuldade, o momento de rejeição alimentar, o porquê que está acontecendo a rejeição daquele alimento. E aí sim, realmente conseguir quebrar algumas barreiras de momentos que acham que a introdução alimentar é tudo muito difícil, é um processo de estresse. E aí muitas mães acabam realmente indo para a internet, veem que a realidade elas vão lá nos alimentos, muitas vezes que está preparado, que a indústria quer colocar um alimento para o seu filho, e aí a criança acaba aceitando, falar, então fica cômodo, né? E muitas vezes não é uma alimentação variada, bem equilibrada, com todos os grupos alimentares que a gente preconiza. Isso, Natália, até para destacar, né, a questão do cômodo, assim, né? A gente sabe disso e funciona mais ou menos assim. A criança tem um choro, tem um mal-estar, né, um probleminha ali, gastro. A gente sabe que funciona assim. Ela tá chorando, daí vem uma vizinha, vem uma amiga e fala, dá tal chá, dá tal alimento que vai dormir, que é uma beleza. Quando, na verdade, pode estar escondendo até um problema mais sério, né? Ou piorando a situação. É outro alerta que fica para as mães também, né? Não, com certeza, falou tudo, porque já tivemos alguns eventos hoje, né, alguns grupos no dia de hoje, e essas questões foram muito levantadas, desde a questão da parte gástrica, da questão de intestino, mudanças, porque vai mudar. O bebê deixa de receber só o leite materno ou só receber o leite, seja artificial, e vai começar a introduzir alimentos. Então a digestão vai ser diferente, o processo intestinal é diferente, e a gente tem que lembrar o que é normal e o que é comum. Né? Então há uma grande diferença, né? O comum realmente é crianças que têm uma dificuldade ou um processo de amadurecimento mais lento ou mais demorado do que outras, mas não é normal. Então, o nutricionista, o técnico, né, da área da saúde, ele está embasado em fazer essa avaliação, o que é normal e o que é comum. E como você mesmo disse na pergunta anterior, na conversa anterior, nós lembramos que até a questão de ingestão de água, a oferta de água são hábitos. Então, muitas vezes, aquela criança está constipada, não está fazendo aí as fezes, não vamos dizer diariamente, mas está constipada, ressecada, com um processo intestinal difícil. Se aquela mãe não consome água no dia dela, então a mãe mesmo não bebe água, claro que gera isso pro bebê, vai gerar um problema. Exato, porque aí a mãe, não só o seu consumo, mas ela não vai oferecer água para a criança. Ela não tem sede, ela não tem o hábito, dificilmente ela vai lembrar de oferecer água para a criança na hora que ela está com sede. E qual que é a nossa recomendação? A hora que você está com sede é porque já está faltando. Então, né, a gente tem que lembrar desses padrões alimentares. Então, a água é só um detalhe. E muitas vezes, crianças deixam de consumir diversidade de alimentos porque a família não consome diversidade. E na introdução alimentar não tem restrição, salvo exceções de alergias, intolerâncias, que a gente sabe ter um olhar também para essas necessidades específicas. Mas é realmente mudar e transformar padrões alimentares familiares. Agora, Natália, um outro detalhe, a gente está acompanhando as imagens, olha só, essa foi a conversa que aconteceu, você está acompanhando as imagens aí, né, com a Natália, né, novamente a gente destacando aqui a equipe multidisciplinar, isso é muito
muito bom. A Unimed, ela tem essa filosofia de os profissionais conversarem e trazer o melhor aí, né, para o seu associado. A gente está vendo aí, né, a quantidade de mães, né, compartilhando esse conhecimento e tendo aí nessa vivência junto os profissionais. E o que a gente percebe também, Natália, eu queria que você falasse sobre isso, porque assim, eu presenciei isso algumas vezes. Eu não vejo a hora de soltar o seio, soltar, deixar de mamar para começar a se alimentar. Vamos falar um pouquinho disso, porque daí a gente vai entrar num outro aspecto também, que é a questão da pressa, né? Porque é algo de empenho. A mãe tem que estar empenhada, e vale a pena dizer aqui que não é somente a mãe. Eu acho que é o fator de amamentar. O pai tem que estar presente também, né? E dividir tarefas. Isso vai diminuir também a sobrecarregar a mãe, né? Mas vamos falar sobre isso, Natália. Essa pressa de desmamar é necessária? Quer dizer, a criança tem que realmente deixar de ter o seio, de ter ali, né, a mama, para começar a se alimentar? Fala um pouco disso também. E se, já emendando uma outra pergunta, se ela começar a ter o hábito de se alimentar, ela tem que parar então de mamar? Vamos falar desses dois pontos, que eu acho que essa dúvida também apareceu aí com as mães. Realmente é uma pergunta que sempre fica em aberto, né? E nós não incentivamos, assim como o Ministério realmente coloca pra gente, e nós também humanizados aqui no nosso atendimento, desde o Projeto Aconchego até a equipe de nutrição, nós não recomendamos. Então, não somos nós. É o Ministério da Saúde falando que até os 2 anos continua, e se necessário, às vezes depois dos 2 anos continua, mas não fazer o desmame precoce. Desmame precoce não é aos 6 meses, quando tiver a introdução alimentar, eu vou deixar de oferecer, eu vou restringir. É uma troca. Não é uma troca. Você vai comer para você tirar o peito agora, jamais. Pelo contrário, aquela criança, ela tá no peito sim para ser alimentada, mas também ela tá recebendo todo o momento ali de afeto da mãe. Então, não só para suprir a amamentação, não é só para suprir as necessidades fisiológicas, nutricionais, energéticas do bebê. Tem muito mais do que isso. Nós sabemos, hoje, todos os estudos que falam sobre a amamentação colocam exatamente isso. Todo o processo do sistema imunológico da criança está vindo ali do leite, principalmente o leite materno. O leite fórmula, ele tem, sim, essa correção. A indústria realmente tem essa atenção, porque por N motivos, às vezes a mãe não consegue amamentar. Então, essa criança também tem que receber, né, essas substâncias, esses nutrientes importantes para o sistema imunológico dele. Então não é uma troca, você vai comer e agora você vai deixar uma mamadeira, você vai deixar o leite materno, você vai deixar o peito. Então realmente a gente está muito engajado em dar continuidade, orientar essas mães que é introdução alimentar, não é troca alimentar. Ele vai deixar de comer uma coisa para consumir outra. Então até mesmo realmente a necessidade de continuidade dessa rede de apoio do marido, de uma família, seja de um vizinho, quem possa estar oferecendo um auxílio, que seja alguns minutos do seu dia para passar lá, ver se essa mãe está tudo bem, então se ela está precisando de alguma coisa, como que está o bebê. Então isso é muito importante hoje na nossa sociedade, ter esse compartilhamento realmente de tarefas entre a mãe, a família, o marido, né? A gente fala, a mãe, só ela pode amamentar, principalmente quando aquela criança está no peito, mas as outras pessoas podem fazer muito mais, que é tão importante quanto amamentar, porque a mãe tem que estar segura para realmente ter uma boa produção de leite e tudo mais. Então não adianta essa pressa em querer fazer a troca, em querer introduzir um alimento. Nós sabemos que o 6º mês ele é importante a respeitar essa necessidade do bebê, porque é aí que ele vai começar os primeiros sinais de um amadurecimento fisiológico, neural. Então não é à toa, vamos escolher o 6º mês, porque é bonito. Não, tem um porquê do 6º mês. Então, se eu vou introduzir a alimentação precoce num bebê, ele não tem a maturidade muitas vezes de sentar ainda. Então às vezes ele vai engasgar e aquilo vai ser um estresse, não só para o bebê, mas para a família.
Entende? Então aí essa mãe já vai ter a memória do engasgo, o bebê já vai ter essa memória e ele muitas vezes ele vai começar a rejeitar a alimentação, alguns alimentos, por conta dessa falta de maturidade. A própria questão do processo de desenvolvimento orofacial, então nós temos músculos na face que vão desenvolver a partir desse momento. Então é por isso que a gente precisa ser uma introdução alimentar lenta, gradual, respeitando também essas particularidades da família, do bebê principalmente, e não pensar que vai ser uma troca, né? E quanto mais angústia essa mãe gera, né? Ah, eu quero fazer a troca, muitas vezes não dela, muitas vezes da sociedade. Nós sabemos a questão das licenças maternidades, ela não vai estar, né, em conjunto na introdução alimentar. Então é importante também falar a mesma linguagem e que todo mundo realmente esteja engajado nisso. Nós estamos aqui tentando desenvolver um projeto realmente que futuramente, quem sabe, estender muitas vezes a escolas, creches, que a gente consiga realmente falar a mesma linguagem dentro de casa, que vá ter baseado essa questão da qualidade mesmo, a diversidade da alimentação, e todo mundo vai estar engajado na melhora da qualidade de vida da população. Então é realmente assim, a gente está plantando uma sementinha realmente, mas que futuramente exatamente, nós queremos melhorar realmente a qualidade da população, a qualidade de vida da população. Já falando sobre isso, né? Como vocês acompanharam nas imagens, está aqui a presença, né, dos pais, dos responsáveis, né? E vamos olhar um pouquinho para casa, né? Para nossa casa. A gente sabe que a vida produtiva, né, de todos nós, a gente acaba atropelando o almoço, atropelando. Você, como nutricionista, sabe o quanto isso prejudica a todos nós, né? A gente, no fundo, a gente sabe disso. A gente tem que mudar o hábito, né? E eu acho que a criança, ela vem para mudar o hábito mesmo, vem mudar a rotina, mudar o hábito, e é algo que a gente tem que aceitar, né? Vamos falar um pouquinho sobre aquela fruteira que só tem aquelas 3 bananinhas, né? Ficam 3 dias ali, a fruteira tá vazia. Vamos falar desse hábito também, que daí a família tem que mudar. O pai, a mãe, né, os irmãozinhos, o tio, todo mundo tem que mudar para ter realmente aí o bem-estar da criança e o bem-estar da família. Vamos falar um pouquinho disso, né? Já que a gente está tocando nesse assunto sobre a introdução, né, alimentar para as crianças, vamos falar no hábito da família, porque a criança também ela absorve tudo, né? Não é só alimento que ela está comendo, mas ela absorve também o hábito da família. Vamos falar sobre isso, só para a gente respaldar aí toda a população. Com certeza, nós sabemos que as crianças são as esponjinhas, né? Então, já começa no visual, né? Então, a gente sabe que a criança, se ela vê as 3 bananinhas naquela fruteira a semana inteira, será que ela vai estar, né, engajada em muitas vezes experimentar um alimento vermelho, por exemplo? Uma maçã, um morango, uma melancia. Então, por isso que realmente não é à toa, né? Às vezes as pessoas acham, é beabá da nutricionista, aquela alimentação colorida, é utopia. A gente acha, não é. Nós podemos sim ter uma alimentação diversificada, variada e simples, né? A gente não está requintando, nós não estamos querendo falar em sofisticação, não, estamos falando em qualidade. Então, trazer realmente essa questão do hábito. E uma vez por semana, a feira, né? Eu falo, colocar esse hábito. Às vezes, levar a passear. Acho que é passear só ir a um shopping, a um parque. Não, e a feira muitas vezes é um passeio, né? Não no processo da introdução alimentar, mas às vezes crianças maiores nunca foram a uma feira. Né? Então, assim, conhecer as diversidades, então, diferentes tipos de banana, diferentes tipos de laranja que existem. Então, às vezes a criança rejeitou um tipo de banana, por exemplo, a mãe nunca tentou outra. Né? Ou tentou uma vez, já rejeitou, não ofereceu de novo, de uma maneira diferente. Então, um tipo de alimento eu posso oferecer de diversas maneiras, com outras combinações também, em momentos diferentes. Então, é isso que realmente a criança tem que vir para mudar, para transformar. E como nós já somos, aí eu falo, nós já tivemos nossa educação nutricional, nós precisamos ser reeducados, que nós fazemos aqui também, né? Então, mas a criança, ela vai ser educada, assim como na alimentação também. Então, se ela está vendo todos os dias os mesmos alimentos, está vendo ali o pacotinho do alimento ali, seja enlatado, seja o ultraprocessado, industrializado, é lógico que aquilo vai chamar mais a atenção dela, porque ela está vendo diariamente o pai consumindo, a mãe consumindo aquele alimento, ela vai falar, né, acho que deve ser gostoso. Então, ela já vai criando essa identidade visual. Mas as crianças não sabem nem o que tem ali dentro. Tudo bem, ela pode não ter
experimentado aquele alimento ainda. Porém, ela já tem essa identidade visual. E nós sabemos que, queira ou não, a indústria trabalha isso. Então, assim, eles também estão fazendo o papel deles. Mas nós, né, estamos querendo realmente trazer uma base alimentar. Não estamos querendo dizer em radicalizar uma alimentação, que nunca uma criança vai consumir determinado alimento industrializado. Não é isso. Mas a diferença daquela criança que tem uma base alimentar bem solidificada, com alimentos naturais, saudáveis, de uma família que tem essa consciência, se um dia ou outro ela consumir algum alimento industrializado, alguma coisinha diferente, não vai reverberar exatamente numa patologia, numa doença crônica, que nós sabemos que hoje em dia essas doenças já acometem muitas crianças, infelizmente. Então também o processo lá na frente da introdução alimentar é pensar nisso. A quantidade de crianças, sejam com carências nutricionais, não devidamente a desnutrição, mas desnutrição a gente fala em macro e micronutrientes. Então, muitas vezes a criança está lá com o peso, a altura adequada, mas... Está faltando. Exatamente, vitaminas e minerais, começa a ter uma queda de rendimento escolar. Outras questões também, a questão da obesidade, sobrepeso e obesidade na infância, que vem crescendo não só no Brasil, mas na população em geral. Casos de diabetes, pressão alta e as hipercolesterolemias, né? Que nós sabemos... Crianças, né? Exatamente, então isso já é muito comum. Antigamente não era nem comum fazer muito exame, porque eram poucos os achados, né? Porque realmente tinha mais essa questão do conceito do alimento mais natural e existiam muito menos industrializados. Hoje em dia já não. Então hoje até mesmo crianças muito novas já são submetidas a muitos exames por conta disso, né? Desse tamanho crescimento que houve na alimentação industrializada das famílias. E aí a criança muitas vezes acaba inserida nesse ambiente. Eu acho que é uma coisa também que acontece, a gente perde o ritual que é tão bonito, né? Já falando sobre isso, né? Que é o ritual de você descascar fruta, de você apresentar fruta para a criança, de ela por vezes também ajudar no tirar a casca ou se alimentar da casca, né? Entendendo onde a fruta vem. É um ritual de educação também dos pais e quem está perto para ajudar. Eu acho que tudo isso cria, né? Um hábito ali muito saudável. E aliás, o que prejudica realmente a praticidade que de repente a pessoa vai buscar. E aí que está o perigo. Quer dizer, você abre a mamadeira, ao invés de você lá bater um suco, ao invés de você lá espremer uma fruta para colocar na mamadeira, você abre uma tampinha e coloca o refrigerante. E aí é o perigo. A partir do momento que a criança teve contato, óbvio que aquilo ela vai educar. Porque o paladar, a nutricionista pode falar um pouco para nós sobre isso também, o paladar é algo que a gente educa. Ninguém nasce, não, eu não. A pessoa pode ter uma patologia, ela passar mal com alimento. Isso sim. Mas não ela falando, eu não gosto disso. O paladar você educa, não é assim? Com certeza. E realmente esse momento de descoberta é muito importante para a criança, não só na alimentação, a questão de texturas, a questão de sabores, temperatura, saber, né, que a fruta ela é mais fria, o alimento cozido ele já é quente. Então saber diferenciar todo esse processo. Então não é só um processo de introdução alimentar que a gente está falando aqui, mas é um processo de descoberta do tato, do olfato, do paladar, de sentidos mesmo. Porque muitas vezes o pai fica lá só abrindo o pacotinho, tirando a tampinha. E muitas vezes a criança nem se suja, não sabe pegar. E lá na frente ela vai... Aí é aquele adulto que não sabe o que fazer, não tem contato, ele não sabe descascar uma banana, né? Ele tem... Eu fui conhecer pitanga quando eu mudei pra cá. Eu não conhecia pitanga. Não, a minha esposa, ó, isso aqui é um pé de pitanga, você vai experimentar essa fruta. Você vê, né? É uma questão que eu não tive contato, que poderia desde criança já ter. Exatamente. Então, assim, realmente a gente fala pras mães, né? Como nós sabemos, a questão do tempo, leva tempo. Mas eu não estou falando que todos os dias eu vou ter que deixar o meu filho comendo com as mãos, como é um método que a gente coloca aqui no processo da introdução alimentar. Porque nós sabemos que a mãe ali tem uma dinâmica, a mãe muitas vezes está trabalhando, já vai ali rapidinho para colocar aí a alimentação para o filho. Mas muitas vezes num final de semana, num ritual, muitas vezes vamos fazer um bolo junto, vamos fazer uma salada de frutas junto, vamos preparar alguma coisa junto, vamos colocar literalmente a mão na massa. Assim como outro evento que nós tivemos na questão de trazer as crianças para a cozinha realmente. Então é resgatar um pouco disso. Porque há muitos anos a gente tinha... minha mãe, por exemplo,
aprendeu a cozinhar muito rápido, né? Bem mais nova do que quando eu aprendi a cozinhar. Um pouco por isso também. Então a gente resgatar esses valores de realmente deixar a criança colocar literalmente a mão na massa, conhecer a textura do alimento. Porque a questão do paladar, nós sabemos que ele é moldável, ele é educado. E o tato também. Então, assim, às vezes a criança não quer nem se sujar com o alimento e a mãe já fica preocupada porque vai sujar a roupa, isso, aquilo. Não, gente. Distancia daquele alimento já. Exatamente. E a mãe muitas vezes está tão preocupada que ela já bloqueia isso também na criança. Então a criança já sabe que ela não pode pôr a mão ali porque ela vai se sujar. Então nem a textura, muitas vezes, de um alimento ele vai conhecer. Então é isso que a gente também quer trazer um pouco dentro aqui, já colocando aí no ambiente que nós trabalhamos, nos grupos de educação alimentar. Nós temos grupos infantis. Então é realmente trazer isso para as crianças, que elas podem sim e devem trabalhar as receitas em casa, experimentar novos alimentos e trazer isso muitas vezes como desafio, porque para a criança é muito interessante o desafio. Então assim, a gente tem que desenvolver metodologias que a gente vai falar a mesma linguagem. Não adianta eu pedir para a mãe ficar lá fazendo uma bacia de alface e põe na frente da criança que ele vai comer a bacia de alface. Não é assim. Então nós temos que ter todo esse manejo. O que, como a gente falou no começo, muitas vezes a internet não vai trazer para você. Então a gente quer realmente trazer essa vivência. Então hoje foi feito 4 grupos, né? 2 pela manhã, 2 agora à tarde. Então a gente realmente... Uma grande adesão, né? Uma grande adesão. A gente fez um grupo realmente para poder atender. Nosso objetivo é que isso aumente, as mães realmente sejam mais inseridas nesse âmbito, nesse momento aí da introdução alimentar. Mas a gente queria também um pouco desse contato. Então, assim, né? Tiveram vagas, foram bem aceitos, né? Nossas inscrições, as mães estão adorando o momento aí de compartilhamento. Mas trazer essa vivência realmente aí da nutricionista, da enfermeira, da parte técnica, da parte humana, junto com o dia a dia das mães e dos bebês. Bom, Natália, para quem está em casa e está assistindo, né, você que é associado da Unimed Piracicaba, como é que faz então para fazer parte, para estar acompanhando? Outra dúvida que fica também, a mãe ainda que está, né, ela ainda está grávida, ela pode participar também? Como é que funciona tudo isso? Sim, nós fizemos a divulgação nas redes sociais, nas clínicas, sedes da Unimed, né, e alguns consultórios de parcerias pediátricas. No curso de gestante oferecido pela Unimed, desse mês em específico, nós já falamos sobre esse projeto que teve da introdução alimentar. Então é realmente que nós vamos dar continuidade a esse projeto e desde o processo do curso de gestante, ele já vai ser aberto aí para todas essas mães. Então desde o momento da gestação, né, às vezes a mãe está mais tranquila, sabe que depois o momento que ela já vai tocar o bebê, às vezes vai ter alguma insegurança, não sabe se vai conseguir participar ou não, nós abrimos as inscrições para as gestantes também. Mas como eu enfatizei, seria interessante que ela viesse fazer, né, esse momento aí de vivência com a introdução alimentar antes do 6º mês, tá? Então, dentre gestante, até uns 4 meses, 5 meses, seria legal aí para ela estar com um suporte, tirar dúvidas, dificuldades, que às vezes ela pode saber que vai estar surgindo, ou surgiu no primeiro filho, por exemplo, né? Então, saber as novidades que a gente está trabalhando realmente aí dentro desse momento na alimentação tão importante aí com os bebês. Então acontece aqui, né, da medicina preventiva, aqui da Unimed, né? Você pode entrar em contato direto com o telefone que está aqui na tela e aí tá sabendo direitinho, né, os dias que acontece, como que faz, e aí você vai ser super bem recebido aqui por toda a equipe, vai conhecer a Natália pessoalmente também para tirar todas as dúvidas. Então, antes de procurar na internet, vamos conversar com o profissional pessoalmente, né, tirando suas dúvidas pessoalmente, não é isso? Com certeza, eu agradeço o espaço de vocês, realmente sempre muito importante. Nós estamos falando aí sobre a nossa alimentação, sobre a nutrição e algo que é a nossa saúde aí para preservar aí como um todo. Muito obrigada. Então, Unimed Piracicaba, que legal, né? Que projeto bacana, né? Quanta orientação as mamães aí recebem, né, da equipe da Unimed. Parabéns, parabéns por esse projeto.